Para melhorar o entendimento desse vídeo, eu vou dar um pequeno resumo de cada SCP que foi usado contra o 682. Nada muito complicado, apenas um resumo. O primeiro dessa lista foi o 063, que é basicamente uma escova de dentes comum, de cor azul clara. E na lateral dessa escova está escrito a melhor escova de dentes do mundo. Algo estranho é que a frase escova de dentes está escrita de forma errada. E bem, não sabemos se isso foi feito de propósito ou não. A habilidade do SCP é a de fazer desaparecer todo e qualquer tipo de matéria morta, orgânica ou inorgânica. E o ponto desse efeito são as cerdas da escova. Mas a matéria tocada pelas cerdas não é separada como aconteceria se fosse feito por uma faca, mas sim completamente apagada da existência, sem deixar qualquer vestígio. Os indivíduos que usaram esse SCP disseram que a experiência deixou eles sentindo seus dentes incrivelmente limpos. E apesar de suas habilidades, as análises que foram feitas em laboratório determinaram que a escova é completamente feita de plástico comum. No teste contra 682, a escova foi colocada em um braço rotatório e foi colocada na cela do lagarto. Quando o 682 se aproximou da escova, ele imediatamente perdeu mais de 20% da sua massa corporal, antes da regeneração dele começar. Então, o 682 destruiu o braço e 063 cavou um buraco pelo chão da cela, onde foi recuperado mais tarde. Então, o 682 fez crescer de si mesmo um membro pontiagudo e mutilou alguns funcionários antes da Fundação retomar o controle. Uma hipótese é que o 682 não é baseado na química biológica da Terra e pode se adaptar para ser orgânico ou inorgânico quando necessário. Alguns pesquisadores do laboratório estão discutindo se nós até podemos classificar ele como vivo. Isso me preocupa, pois um monstro inteligente, não vivo, imortal... Bem, é assim que você começa a se preocupar. Nesse experimento, o Dr. Cliff foi colocado na área de testes, onde o doutor e o lagarto se encararam por aproximadamente 3 minutos. Cliff lentamente se afasta da área de testes, enquanto o 682 continua a encarar ele. Ele tenta abrir a porta da área de testes, mas para o seu azar, ela está fechada. Cliff começa a xingar bem alto e então coloca um dispositivo desconhecido na porta, mantendo seus olhos no lagarto durante todo o tempo. 682 continua a encarar. Cliff, então, detona uma carga pequena de explosivos na porta, causando uma quebra de contenção. 682 continua apenas a encarar. Então, Cliff ativa as portas de bloqueio secundárias de emergência. E mais uma vez, o SCP-682 não reage a nada. Esse SCP é feito de 3 coisas principais: uma mesa, uma cadeira e um trono com veludo roxo. O efeito desse SCP começa quando alguém se senta na cadeira. As câmeras mostraram alguns pergaminhos saindo de uma gaveta, junto com uma caneta e uma garrafa de tinta. E no mesmo momento, a caneta vai começar a escrever no pergaminho. Os gravadores de áudio começaram a gravar uma voz distorcida falando. Essa voz irá fazer várias ofertas e promessas, tentando seduzir a pessoa. Se algo for pedido, a entidade vai pedir algo do mesmo valor, como se fosse uma troca, ou melhor, um pacto. No teste usando o 738, um pesquisador se senta na cadeira e pergunta: o que você quer em troca de destruir de uma vez a criatura que chamamos como SCP-682, enquanto deixa esse planeta, biosfera, população humana, civilização humana, a Fundação SCP e o resto do universo intactos? No mesmo momento, a entidade diz: a sua fundação não poderia pagar por isso, e você pessoalmente não poderia pagar por isso. E então, não diz mais nada. Logo no começo desse teste, a criança começou a gritar e chorar, enquanto o 682 foi colocado na cela. E como esperado,
Ela foi devorada no mesmo instante pelo réptil. Ok, isso não funcionou tão bem. Talvez por ela ter chorado, o réptil pensou que ela era hostil. Nesse teste bem parecido com o anterior, a criança que estava drogada ficou parada e sorriu, rindo para o 682, sem sinal de medo. Mas nada funcionou. O réptil mesmo assim devorou a criança. Talvez possamos tentar isso de novo. Eu tenho certeza que em algum lugar tem uma criança que vai fazer amizade com ele, igual a 053 fez. – 2521 é uma criatura que rouba cada pedaço de informação sobre sua origem, desde que a informação seja colocada em forma escrita ou falada. Por isso, quase tudo nele é registrado por ideogramas e imagens. A sua própria origem é um mistério até para si mesmo, não sabendo o que é, qual é o seu verdadeiro nome ou de onde veio. O que deixa a criatura triste. Ele não é mau, mas só quer saber sobre si mesmo. Por isso, ele rouba documentos e pessoas que o descrevem, para encontrar informações sobre si mesmo. Nesse teste, um laser começou a cortar as costas do 682, colocando informações do 2521 nas costas do lagarto. Em 9 segundos, o SCP-682 pergunta: o que estão fazendo? Em 13 segundos, o laser começa a entalhar informações sobre o 2521 no couro do 682, enquanto o lagarto grita alto. Em 2 minutos e 4 segundos, o laser termina o corte. 2 segundos depois, 2521 se manifesta. Em 2 minutos e 12 segundos, 682 quebra a contenção. Então, 2521 agarra o lagarto enquanto ele grita. Por fim, o 2521 desaparece, levando consigo apenas uma parte da pele do lagarto, que foi entalhada com dados de risco. O teste foi abortado.